Você já pensou em ter parte dos seus investimentos em renda fixa dolarizada? Já pensou nisso? No vídeo de hoje eu vou te ajudar a entender sobre esse assunto de um jeito simples e descomplicado. Mas antes da gente começar, se você ainda não segue o canal, vai lá, começa a seguir porque ajuda bastante. Meu nome é Rafael Rodrigues, sou assessor de investimentos e o meu objetivo é que você tenha mais tranquilidade financeira. Portanto, hoje você vai aprender, primeiro, por que é importante ter parte dos seus investimentos fora do país. Segundo, o que são bonds? Você vai aprender hoje sobre esse investimento. Terceiro, quais são os riscos envolvidos nesse investimento? E quarto, um bônus. Se você ficar até o final, eu tenho um bônus que é um PDF onde você vai baixar o material dessa aula, onde vai ter todo o material e nesse material tem um bônus extra que você vai ler nesse PDF, tá bom? Então, primeiro tópico, por que é importante ter parte dos seus investimentos fora do país? Quando a gente fala em diversificação de investimento, a gente não pode esquecer o mercado exterior e por três motivos. Primeiro, quando falamos em renda fixa, porque é o foco da aula de hoje, quando a gente fala em renda fixa, eu peguei uma pesquisa feita pela XP. Se a gente pegar os títulos públicos emitidos pelo governo e os títulos privados emitidos por empresas, aqui no Brasil soma aproximadamente 6,1 trilhões de reais. Já nos Estados Unidos, os títulos americanos, títulos públicos americanos e os privados vão somar mais de 32 trilhões. Então é uma diferença muito grande. Por isso que é interessante ter uma parte no exterior. Já nos Estados Unidos, esses títulos, os títulos públicos americanos mais os privados, somam-se mais de 32 trilhões de dólares. Se a gente for converter para reais, dá mais de 100 trilhões de reais. Olha a diferença. Por isso que é interessante ter uma parte no exterior. Segundo ponto também, que é importante você ter seus investimentos lá fora, quando você tem uma parte do seu patrimônio, dos seus investimentos no mercado exterior, você sai do risco país, você sai do risco do Brasil. E isso te ajuda a ter uma proteção caso aconteça alguma coisa ali no mercado interno. Se você tem todos os seus investimentos no mercado brasileiro, seu risco está todo aqui. Você está dependendo do mercado interno. Já quando você tem uma parte do seu patrimônio no exterior, você está se protegendo e tendo uma diversificação melhor dos seus investimentos. Terceiro motivo, querendo ou não, o dólar é uma moeda mais forte que o real, historicamente. Então é importante você ter um pouco dos seus investimentos dolarizados, independente de como tiver o dólar, porque é uma moeda mais forte. E outra coisa também, você tem grande parte dos seus gastos que o dólar interfere, então por que não ter parte dos seus investimentos dolarizados? Minha intenção aqui é que você tenha consciência que é importante você ter parte dos seus investimentos dolarizado, para você ter uma boa diversificação dos seus investimentos. Segundo tópico, o que são bonds? Existem vários tipos de investimentos que você pode fazer no mercado internacional, mas hoje, exclusivamente, a gente vai falar sobre renda fixa. E bonds é um tipo de renda fixa também que você pode fazer lá fora. Bonds, para você entender o conceito, são títulos de renda fixa emitidos por empresas em moeda estrangeira, que são negociadas no mercado externo, por exemplo, os Estados Unidos. Vou dar um exemplo para você entender. Vamos supor que a gente tenha uma empresa aqui. E essa empresa pode emitir o título de renda fixa dela aqui no Brasil ou, por exemplo, nos Estados Unidos e captar recurso em dólar. E aí você, como investidor, pode investir numa renda fixa lá fora. Os bonds são comparáveis às debêntures negociadas aqui no Brasil, que é um tipo de renda fixa que você, ao invés de emprestar para o banco, emprestar para o governo, você empresta para a empresa. Não são ações, porque ações você vira sócio. A renda fixa você está emprestando para essa empresa. E lá no mercado exterior tem os bonds para você fazer isso. Antes, esse tipo de investimento era muito difícil você acessar. Tinha que ter um valor muito alto e tudo mais. Hoje não. O mercado brasileiro evoluiu, tem bonds mais acessíveis na XP Investimentos, entre outras corretoras. Então você consegue fazer essa diversificação dos seus investimentos. Por exemplo, a XP, se você tem um aplicativo dela, é só você ir lá em produtos, investimentos globais e você já vai ter acesso a essa conta internacional e toda a renda fixa ou até mesmo renda variável no mercado internacional. Para você ter uma ideia, eu peguei uma pesquisa feita pela XP, o último dado atualizado é de 2021. Ela fez uma pesquisa da renda fixa, comparando aqui no Brasil com a renda fixa no exterior. No Brasil, 98% dos títulos são soberanos, emitidos pelo governo, que você conhece mais pelo Tesouro Direto. E 2% são títulos corporativos, ou seja,
aquela renda fixa que você empresta para a empresa. Olha essa informação também. Se a gente for pegar todos os títulos privados emitidos em 2021 aqui no Brasil, isso representa 0,2% de todo o mercado exterior. Já se a gente for pegar os Estados Unidos, em 2021 fechou com pouco mais de 10 trilhões de reais. Isso representa ou representava 12% do mercado global. Olha isso, o Brasil com 0,2% e os Estados Unidos com 12% do mercado. Para você ver que lá você vai ter mais opções e tudo mais. Eu não estou falando que para você não investir aqui, você tem que ter aqui, mas tem que ter uma diversificação no mercado externo. Terceiro motivo, querendo ou não, o dólar é uma moeda mais forte que o real, historicamente. Então é importante você ter um pouco dos seus investimentos dolarizados, independente de como tiver o dólar, porque é uma moeda mais forte. E outra coisa também, você tem grande parte dos seus gastos que o dólar interfere, então por que não ter parte dos seus investimentos dolarizados? Minha intenção aqui é que você tenha consciência que é importante você ter parte dos seus investimentos dolarizado, para você ter uma boa diversificação dos seus investimentos. Um outro ponto importante também é que os bonds, eles são títulos dolarizados, já em dólar, que são emitidos, por exemplo, nos Estados Unidos. E existe todo mundo que pode fazer essa emissão. Inclusive, existem empresas brasileiras que vão lá nos Estados Unidos e faz essa emissão lá. Por quê? Aí ela consegue captar o recurso já em dólar. E quais empresas fazem isso? Na grande parte são empresas exportadoras, que grande parte da receita é já em dólar. Então, por que não ter uma parte da dívida dela dolarizada? Para se proteger também do risco país, da variação do câmbio aqui. E grande parte dessas empresas brasileiras que emitem os títulos lá fora são empresas exportadoras. Por quê? Elas têm grande parte da receita ou parcial já em dólar. Então, por que não fazer uma emissão e captar recursos já em dólar? E ela se protege também do risco país, tendo um pouco ali da sua captação de recurso no mercado exterior. Vou dar um exemplo aqui de bonds que você consegue encontrar de empresas brasileiras. Petrobras, Vale, Embraer, Klabin, entre outros. Você consegue investir nessa renda fixa de empresas brasileiras lá fora. E grande parte da receita dessas empresas já são dolarizadas. Então, por que não ter uma emissão lá fora? E em questão de rentabilidade, que é uma parte importante também, esses títulos, como são emitidos lá nos Estados Unidos, o que vai ser uma comparação de rentabilidade para eles é a taxa de juros americana. Então, se a taxa de juros estiver mais alta, eles têm que fazer uma emissão com uma taxa mais alta. A mesma coisa se estiver menor. Então, vai depender da taxa americana, da taxa de juros americana e não da taxa Selic, que é aqui do Brasil. Um ponto importante também, se a gente for ver os títulos emitidos lá fora, a taxa que eles oferecem lá é uma taxa menor comparada com aqui, por exemplo. Por quê? Porque lá é um mercado mais sólido e tudo mais. Aqui tem mais risco, então a rentabilidade precisa ser maior. Mas qual que é a vantagem? Você ter ali seus investimentos em renda fixa, rendendo uma taxa de juros e também se protegendo da variação cambial. Então, se o dólar subir, você tem ali uma proteção. Você ganha a rentabilidade do título mais a variação cambial. Agora, indo para o terceiro tópico, esse é importantíssimo. Quais que são os riscos desses investimentos? Como é um título de renda fixa, bem parecido com os títulos aqui no Brasil de renda fixa que você empresta para a empresa, o risco vão ser os mesmos. Primeiro, risco de crédito. Qual que é o risco de crédito? Na renda fixa, no caso os bonds, você está emprestando dinheiro para uma empresa. Então, essa empresa tem que pagar essa dívida para você ser remunerado. O risco de crédito é essa empresa não pagar. Ela não pagando, você não recebe. Esse é o risco de calote. O que reduz isso? As agências de rating. Essas agências, elas vão lá na empresa e analisam o crédito e dá uma nota se essa empresa corre o risco de não pagar ou essa é uma empresa boa pagadora e conservadora para investir. Segundo risco é o risco de mercado. O que é esse risco? É a oscilação do título. Lembra que eu falei que ele tem marcação a mercado? Então você compra o título para um prazo e você consegue ver a cotação dele. E dependendo do mercado, ele vai ter uma cotação para cima ou uma cotação para baixo. E você precisa fazer esse acompanhamento. Esse é o risco de mercado. Terceiro, risco de liquidez. É você comprar um título que às vezes você vai tentar vender ele e não vai ter compradores suficiente. Então você precisa também analisar um bom título para você não sair comprando qualquer coisa. Quarto, o risco de reinvestimento. Qual que é esse?
de você ter um planejamento, você fazer um investimento e você errar a data, por exemplo. Você colocar muito prazo ou pouco prazo. Lógico que esses títulos têm a liquidez, a marcação a mercado, que você consegue sair antes do prazo, mas é muito importante você, antes de fazer o investimento, tomar cuidado ali com o prazo e tudo mais para você não cair nesse risco. Indo para o quarto e último tópico, mas não menos importante, o bônus. Se você ficou até aqui, vai na descrição desse vídeo, baixa o material em PDF, lá vai ter um bônus, na verdade dois. Primeiro, lá você vai ver mais sobre tributação desses títulos e segundo, lá eu deixei também a classificação de risco que as agências de rating deixam. Então lá você vai ver qual que é a nota que uma boa empresa tem ou uma má empresa tem. Então vai lá, baixa esse material. E se você gostou desse conteúdo e quer que eu fale mais sobre o mercado internacional, deixa aqui nos comentários e até a próxima.